Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Hoje vamos falar um pouquinho a respeito das finanças que podem ter ficado nos altares levantados pelos nossos antepassados, não é? Então, em nome de Jesus, vamos falar para o nosso Deus que precisamos que a nossa vida financeira esteja limpa, amém? Em nome de Jesus. Então, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, ó Rei da Glória, cada um dos nossos pontos, ó Deus, de finanças, ó Deus da glória, a parte de prosperidade, riquezas, ó Deus, queremos colocar diante de Ti, Pai. Sabemos sim que a prosperidade não é só uma riqueza financeira, mas entendemos também, ó Rei da Glória, que o financeiro está envolvido na prosperidade que Tu tens para nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, para que essas vozes que ainda falam contra a nossa finança, nossa prosperidade no Teu reino, naquilo que é Teu, Senhor, venham ser todas removidas, Pai, em nome de Jesus, para Teu louvor, para Tua honra, para a Tua glória. Amém? Shalom, shalom, apóstolo Alexandre, Andréa Miller, pastora, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, irmãos. Hoje, nós vamos tratar um pouquinho a respeito das finanças, não é? Que às vezes podem estar presas nos lugares espirituais da maldade por conta, de alguma maneira, os nossos pais terem financiado as obras de iniquidade. Então, nós vamos aqui pontuar, né, algumas obras de iniquidade depois, né, que falarmos a respeito dos princípios, os quais Deus quer que nós sigamos e servamos a Ele com interesse de fé. Então, aqui, a mentalidade que eu creio que o Senhor quer que nós tenhamos é a mentalidade da paternidade de Deus. É o diferencial que faz com que a gente viva de acordo com os princípios do reino. É ter uma consciência muito firme que nós temos pai. E esse pai, ele trabalha a nosso favor. Esse pai se manifesta para prover todas as coisas para nós. Ouvimos já uma vez, né, que se Deus ele não cuidasse dos súditos do seu reino, ele não seria um bom rei. Então, nosso Deus, ele é um bom rei, ele cuida de nós, ele é um excelente cuidador dos seus súditos. Então, nós precisamos entender isso e viver isso. Shalom, shalom, irmã Arlene. Então, esse é um dia em que nós podemos nos assenhorar da paternidade de Deus, tomarmos posse da paternidade de Deus de maneira mais intencional. Amém? Então, aqui vamos ver os dois senhores. Essa palavra está em Mateus, capítulo 6, do versículo 24 ao 34. Amém? Vamos lá, os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que são as riquezas, os tesouros, ou uma personalidade oposta ao próprio Deus. Então, hoje, amados, nós queremos verdadeiramente que o Senhor possa fazer uma ruptura em toda a estrutura de raciocínio que nós recebemos, seja de ministério, seja dos nossos geracionais, a respeito da escassez que Deus tem preparado para o seu povo. Pode reparar que muitos ministérios na antiguidade, eles consideravam a pobreza como algo de humildade, principalmente ligado a Francisco de Assis, principalmente ligado a algumas vertentes do catolicismo, não é? Os franciscanos que deviam entregar todas as coisas e andar, às vezes, no estado onde não havia nenhum tipo de provisão. Não é? Então, nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor está nos levando a desvincularmos esse tipo de pensamento da nossa mente. Às vezes também tivemos um geracional de pessoas crentes dentro da nossa família e as finanças eram mais ou menos desse tipo. Quando eu fui pesquisar a respeito da mãe de John e Carlos o Wesley, não é a Susana Wesley, eles tiveram 19 filhos e eles eram muito pobres, não é? Então, veja, e era um tipo de cultura na casa, era um tipo de cultura em que que há muitas vezes dentro da igreja, a pobreza está linkada à humildade. Existem ricos humildes, pessoas muito prósperas e humildes, e existem pobres, extremamente arrogantes, soberbos, orgulhosos.
Então, verdadeiramente, não é isso que vai definir, não é a riqueza ou a pobreza que pode definir o coração da pessoa, onde ele está e qual o estado desse coração. Então, o Senhor, ele quer trazer para nós que o estado da fé na paternidade de Deus faz os nossos corações humildes, faz os nossos corações fiéis a Deus, e aí não nos preocupamos com o que será do nosso alimento, o que será da nossa veste, o que será da provisão que precisamos dia a dia. Porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Então, aqui vai falar para nós, olha, ninguém pode servir a dois senhores. E eu quero trazer aqui o que é o servir aos olhos de Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. Você não pode servir a Deus e às riquezas, ou a mamon. Aí ele vai falando, por isso vos digo. Aí ele vai explicar para nós como é servir a mamon ou não servir a mamon. Ele dá aqui o entendimento para nós. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Aqui está o serviço. É um sentimento que o adversário gera em nós com a nossa permissão, que faz com que tenhamos um serviço que alimenta o altar do adversário. Agora olhe para o seu geracional. Como era o geracional da tua casa? Era a força do braço? Ai, meu Deus, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou beber? Uma ansiedade, ou seja, aquilo que é o negrito ali das Bíblias, de uma maneira geral, a ansiosa solicitude da vida, ou era uma confiança de que Deus traria verdadeiramente aquilo que era necessário a cada um de nós. Entendemos, irmãos, que a necessidade não suprida, ela pode estar ligada também à ausência de, não apenas à ausência de identidade, né, como estamos falando agora, mas à ausência de propósito. Se eu e você estamos fora de propósito, do propósito de Deus para nós, e vivemos de acordo com a necessidade, nós podemos em todo o tempo sair após aquilo que nós achamos que é necessário e vamos correndo, correndo, correndo atrás disso, e cada vez mais vamos nos esquecendo do propósito de Deus. A necessidade é uma grande manifestação do adversário para a distração. Por quê? Porque ele fala: isso é tua necessidade, você não vai tentar suprir, isso é necessidade, você não vai tentar suprir. E aí o que acontece? Nós nos esquecemos que o Senhor diz na sua palavra que o Senhor Jesus Cristo, ele supriria todas as nossas necessidades em glória. Esquecemos-nos novamente de quem nós somos. Então, hoje, irmãos, é mais uma palavra que temos a respeito de assumirmos a paternidade de Deus para nós e lançarmos fora tudo aquilo que o nosso geracional, seja ele ministerial, seja ele da nossa família, naquilo que a nossa família investiu no reino das trevas, no império das trevas, seja a nossa postura diante do nosso dia a dia, onde qualquer baixa que dá, uma má notícia que chega, uma enfermidade que chega e às vezes não tem INSS, não tem seguro, não tem uma previdência privada, não tem nada, e nós estamos sempre ansiosos, sem nos expormos, às vezes, à cura, em primeiro lugar, do Senhor, e às vezes sem buscarmos, dentro daquilo que é a possibilidade de Deus, trazer algo para nós a respeito da provisão que seria para aquela enfermidade. Por quê? Porque ainda estamos debaixo da orfandade. Então, por que quero falar sobre isso, irmãos? Veja que o Senhor, mais para frente, vai falar um pouquinho. No 26, ele fala assim, ó, Mateus 6, agora no 26. Observai vai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, como está o teu coração e o meu coração em relação ao sustento de Deus para as nossas vidas? Depois vamos falar a respeito, sim, dos pecados, não é das iniquidades dos nossos antepassados, mas precisamos entender que a ansiosa, a solicitude da vida, ou seja, aquela preocupação exagerada com aquilo que é a nossa vida, a ansiedade, o estresse, são pecados, irmãos. São coisas que nos levam para longe de Deus. Por quê? Porque não manifesta confiança em Deus. E o Senhor está buscando um povo que verdadeiramente confie nele, um povo que conheça o Deus que serve, um povo que esteja vinculado à manifestação do que ele tem para nos dar a nível de propósito.
Ontem o apóstolo Alexandre, e hoje cedo ele falou um pouquinho a respeito de José. Se ele fosse se ater àquilo que era a sua caminhada profética de acordo com os céus, e se ele fosse se ater àquilo que estava sendo feito na terra, ele pararia. Então, o Senhor não quer que nós façamos algo que é olhar para a terra, olhar para a nossa ausência de provisão de muitas e muitas maneiras e determos o nosso ministério. José não fez isso porque, como o apóstolo falou, pegando carona aí na revelação que ele teve, José ele sabia qual era o seu destino profético. Então, ele se firmou naquilo e continuou. Então, essa verdadeiramente é a vestimenta daquele que tem fé no Senhor. Não, o Senhor, ele é o meu Deus, ele é um bom rei, ele é um bom Deus e ele vai suprir, sim, todas as minhas necessidades em glória. E eu quero entrar no teu propósito cada vez mais. O que é que tem os Salmos 139:16 para mim, Senhor? Tem uma substância que era informe, que sou eu, que o Senhor deu vida. Então, agora, qual é o propósito para mim nessa circunstância a qual eu estou vivendo? E falar para Deus a respeito daquilo que, como disse, os nossos geracionais já se manifestaram e plantaram, e agora está desembocando sobre as nossas vidas. Comece a pensar aí, eu quero falar um pouquinho a respeito das pecaminosidades, já vai falando, vai se identificando, vai falando para Deus para já ir desligando. Sim, Senhor, isso havia na minha casa. Sim, Senhor, isso eu via nos meus pais, porque estamos tratando de desmanchar altares nos lugares altos, fundamentos que foram arraigados na nossa casa, na nossa família, e agora vieram como uma grande enxurrada e a gente, como uma boca de lobo, esses bueiros, estamos recebendo tudo aquilo. E nós podemos falar: não, Senhor, nós vamos paralisar essa ação, vamos limpar o reino espiritual para que esse tipo de enxurrada seja arrancado da nossa casa, da minha vida. Parou em mim. E eu estou livre disso e também o meu geracional, a minha descendência também estará livre desse tipo de manifestação. Amém? Vamos lá. Então temos aqui, olha, a sonegação de impostos, a ganância, o impulso por furto, que é a cleptomania, jogos de azar, a bancarrota, que é a falência, a decadência, vai vendo aí. A retenção de dízimo, a retenção de ofertas, problemas financeiros, sofreu perdas ou roubos, consumismo, fraudes, mentira, engano nos negócios, opressão aos pobres, miséria, ausência de herdeiros, ou seja, tudo é voltado só para nós, esquecer-se dos pobres e das viúvas, a usura, ou seja, emprestar dinheiro com interesse de ganhos, com juros, ou se aproveitar daquele que pede emprestado, entre outras situações de oportunismo. Às vezes uma pessoa fala algo para você e você sabe que a pessoa está numa situação difícil, e aí ela fala: eu vou vender tal coisa, eu vou vender por tanto, e eu e você sabemos que essa tal coisa tem um valor muito acima daquilo. E por conta da pessoa estar naquela dificuldade, aí nós nos candidatamos a comprar, ao invés de nos compadecermos daquela situação tão terrível daquela pessoa que chega e somos oportunistas e abocanhamos aquilo. A palavra de Deus fala sobre isso e depois levamos para as pessoas falando para elas: olha o que eu consegui, comprei baratinho, é uma pechincha. O Senhor tem juízo para esse tipo de coisa. Esses oportunismos, ver as pessoas, no caso, a palavra de Deus diz: eu não vou apagar o pavio que fumega. Então, não vou quebrar a cana que já está trilhada. Então, em nome de Jesus, nós não podemos fazer isso. A pessoa já está morrendo, ao invés de sermos misericordiosos, morrendo financeiramente, nós vamos lá e nos aproveitamos da situação dela. Olha, eu te dou 100, mas quando você for me devolver, 150. Aquele juro extorsivo, abusivo, porque você sabe que a pessoa não tem para onde correr. E às vezes os nossos pais, infelizmente, fizeram isso. Às vezes os nossos antepassados tinham esse tipo de cobiça, de usura, não é? Aí depois a parte, irmãos, de prostituição. Essa é uma parte, é uma área que segura extremamente a nossa finança. Por quê? Porque se o pai prostituiu, se a mãe prostituiu, se houve um investimento de dinheiro, que normalmente há, o que acontece? As nossas finanças, elas ficam presas naquela iniquidade que nossos pais, avós, bisavós, tataravós produziram.
E o Senhor vai falar para mim e para você, filha, limpe isso, porque a sua finança, porque houve envolvimento de dinheiro, alguém depositou um dinheiro para comprar a sexualidade. E a sexualidade fora do casamento, ela é iniquidade. Então, esse altar vai falar contra a nossa geração, contra as nossas vidas. Aí depois, a parte também do adultério, a mesma coisa, porque quantos maridos tiram de dentro de casa e levam para a amante, ou quantas mulheres tiram de dentro de casa e colocam ali na vida do amante, dinheiro envolvido. Ah, mas era só comida, ou era uma roupa, mas o dinheiro estava envolvido. Os filhos estavam envolvidos, aquilo que poderia ficar como um legado, uma herança para aqueles filhos, não ficou. O legado é o comportamento, a herança é aquilo que nós deixamos de exterior, às vezes de coisas materiais mesmo, para os nossos filhos. Então ficou um legado no sentido de pecaminosidade e deixamos uma herança financeira quebrada. Por quê? Porque investimos dinheiro no adultério, na prostituição, no sexo de alguma maneira pago, seja às vezes algum canal da internet que tem, a pessoa paga para assistir. Então, onde o dinheiro nosso e dos nossos pais foram envolvidos. Então, isso é importante, nós lembrarmos e ir arrancando. Pegue o sobrenome da sua casa, da sua família, dê uma olhada qual é a profissão que havia na sua casa, na sua família. Veja se era uma profissão na qual poderia se honrar os impostos pagos. A parte da sonegação, infelizmente, pela cultura nossa, dos brasileiros, né? Infelizmente, é aquela cultura que falamos, o imposto é muito alto, mas depois, né, há um tempo, bastante tempo atrás, né, estávamos conversando sobre isso, e o Senhor trouxe o entendimento, mas o dinheiro que recebemos do imposto, ele não é nosso, o cliente é quem paga. Isso foi repassado para o cliente, não é? A gente coloca a margem e aí coloca aquela porcentagem para que o cliente pague o imposto. Então, na verdade, o dinheiro do imposto não é nosso. Mas como o apóstolo Alexandre explicou, uma vez que ele ministrou sobre isso lá em Goiânia, ele estava falando, às vezes, nós não sabemos trabalhar a margem do nosso produto, aí nós pegamos e justificamos, não é? Ah, porque não dá lucro, o imposto leva tudo. Mas quanto nós colocamos de margem para aquele produto ter a parte do imposto que nós cobramos, uma parte que traga a cobertura daquilo que é o administrativo, não é? Luz, água, aluguel, funcionário, e depois uma margem para nós comermos daquilo que estamos vendendo. Então, às vezes, não temos esse entendimento e vamos negociando de qualquer maneira, e o imposto é sonegado, mesmo que ele já esteja no nosso caixa. Por quê? Porque às vezes não conseguimos fazer as contas direito, não temos esse entendimento. E aí nós roubamos do cliente e roubamos também do Estado. Então, irmãos, as coisas do Senhor, elas são santas e o Senhor está nos chamando, limpem isso. Se guardem desse tipo de manifestação, de cobiça, de usura, não é? E depois vamos falar a respeito de alguns fundamentos que às vezes estão no nosso coração e nós damos como que eu posso dizer, aquilo que nós queremos com tanto desejo, nós entendemos que tem que ser um direito nosso, mas porque no nosso coração tem algumas coisas que o Senhor vai precisar tocar, ou no nosso geracional tem algumas coisas que o Senhor vai precisar tocar, amém? A parte da avareza, que é a idolatria, não é? Então, a parte de confiar nas riquezas, a indiferença com a necessidade dos pobres ou da obra de Deus, a idolatria aos bens desse mundo, considerar as posses intocáveis. Então, me lembro um testemunho da pastora Tânia Teresa, que o filho dela, ele teve uns problemas, e aí eles tinham terrenos, alguma coisa, ela teve que dispor daquilo. Aí ela falou, Senhor, eu comprei esses terrenos, tal, né, e agora tive que disponibilizar dessa maneira, assim, ou seja, ela achou que aquilo era uma perda. Aí o que o Senhor falou para ela? Foi eu quem te provi esses terrenos, para que agora você tivesse como socorrer o teu filho. Então, aí ela pediu perdão para o Senhor, se arrependeu daquilo que estava no coraçãozinho dela. Ela achava que aquela riqueza ou aquele acúmulo de bens que estava para ela ia aumentar.
e que ela não ia ter que dispor para auxiliar alguém, mas uma necessidade do filho chegou e ela foi socorrer. E Deus estava feliz com a atitude dela, mas ela, por causa do coraçãozinho, não ficou feliz. E às vezes acontece conosco. Deus provê a nossa vida de tantas e tantas maneiras, mas nós, porque estamos com um espírito de acumulação, ou queremos que sempre seja acúmulo, 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 e chega às vezes uma despesa, temos a provisão, mas ainda assim murmuramos, porque queríamos continuar acumulando. E Deus está falando, mas para exatamente esse momento eu fiz toda essa provisão para você. Então precisamos nos desapegar. Precisamos pedir para Deus, Deus, tu tens propósito nisso, o que o Senhor quer que eu faça, e ficarmos pacificados. Parar de achar que o dinheiro na conta, eu passo um pouco por isso. Meu esposo fala, vou fazer tal pagamento, vou fazer isso, às vezes um pouquinho antes do dia. Eu já vou, hoje eu falo para ele assim, ah, mas vai adiantar? Então, por quê? Porque eu tenho um pouquinho de medo, apesar de já ter os cartões de crédito, a nossa vida financeira estar totalmente pacificada, estar tudo suprido, ainda de vez em quando vem aquele sentimento de falar, ah, vai adiantar? Ah, eu, tipo assim, eu preferia ficar com o dinheiro, o dinheirinho ali, vamos colocar assim, ou o dinheiro na conta. Mas não é assim a administração do Alexandre, ele prefere ir adiantando algumas coisas para ficando cada vez mais tranquilo, não é? Então, é pedir para Deus, porque onde está a minha confiança? Então, confiar que nem a minha vida e a vida do meu esposo, por que era tão difícil meu esposo deixar a faca? Não é como ele já deu várias vezes o testemunho, porque dali vinha o nosso sustento. Não era algo irreal para ele, não era algo que ele nunca tinha vivido, não, pelo contrário, com perdas, com dores, com muito sacrifício, mas a provisão que chegava à nossa casa era através daquela porta aberta e da faca, como ele fala, através do mercado que tivemos aqui, através dos comércios que tivemos. E você desapegar disso é extremamente difícil, só que é possível. E às vezes nós que não passamos por um trabalho que era todo o sustento da nossa casa, às vezes estamos apegados no salário, estamos apegados no patrão, estamos apegados naquela porta que foi até aberta pelo Senhor. E aí, às vezes, Deus quer fechar aquela porta e nós não queremos deixar, porque a nossa confiança, ao invés de estar no Senhor, está naquele lugar, que é a fonte, entre aspas, do nosso sustento. E aí vai acontecer conosco como aconteceu com Abraão. Entrega-me a mim, o teu filho, o teu único filho a quem amas. Por que Deus pediu aquele filho? Porque onde estava a confiança de Abraão para cumprir a promessa de que ele seria pai de multidões? Não é? Então, às vezes acontece isso conosco. Nós estamos achando que aquela fonte é o lugar que vai nos levar à promessa. E Deus tem as maneiras dele trabalhar. E ele precisa tirar o nosso coração de qualquer coisa ou lugar ou pessoa que seja a nossa segurança. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele precisa tratar o nosso coração. Porque às vezes aquilo que nós estamos confiadamente depositando esperança vai ruir, vai falir, vai quebrar. Quem iria imaginar que duas torres como a World Trade lá, Center poderia vir ao chão? Quem poderia imaginar? Daquela forma ainda que foi. Era um império financeiro e caiu, irmãos. Então, muitas pessoas tinham toda a sua vida em sustento ali. Era ali o lugar de trabalhar, de receber o seu salário, de negociações. Quantas coisas não perderam ali? Muitos perderam a sua vida, mas muitos perderam a sua vida financeira ali. Não estavam ali, mas de alguma maneira aquele fogo, aquela explosão os atingiu. E aí, o que fizeram? Será que teve gente que se matou ou teve gente que encarou a vida e continuou sem aquilo que era a produção daqueles duas torres? Então, é dessas coisas que nós estamos falando, numa confiança naquilo que é mundano, naquilo que é passageiro, que a traça come, que a ferrugem corrói. Deus está falando, eu sou o teu pai, eu sou a tua fonte, eu sou a tua provisão. Todas as tuas fontes são em mim. Tem um salmo que fala isso. Então, a parte da avareza, falei, a inveja, desejos impuros, que podem ter colocado a competição, um geracional inteiro dentro de um lugar
onde a pecaminosidade foi muita, porque às vezes nessas famílias antigas, porque nossas famílias, elas vieram da antiguidade, não é? Nós é que somos os de hoje, mas as nossas famílias, tem famílias, irmãos, que você vai fazer o mapeamento, tem rastro de sangue, porque as famílias eram rivais, e um matava um, o outro matava um, aí um matava um, o outro matava o outro. E assim ficou. E aí tem aquele rastro de sangue, famílias em vingança, famílias em guerra. Aí cismava aí um de gostar do outro da família da opositora, aí morria a moça, morria o moço, aí era aquela anarquia toda. Às vezes disputas de terras, não é? Pessoas que chegavam e disputavam as terras às quais chegavam e queriam tomar a força, ou a parte de índios. Presta atenção, o nosso Brasil, como foi colonizado, já tinha habitante aqui, irmãos, eram os índios. E o que os nossos colonizadores fizeram? Será que eles foram agradáveis e gentis com os índios? Ou será que houve massacre? Será que a cidade, a minha cidade, por exemplo, foi fundada de que maneira? Será que ela foi fundada de maneira gentil e pacífica? Ou será que ela foi tomada à força dos habitantes que aqui estavam? Tudo isso é um envolvimento muito forte do geracional maligno que veio até nós. Por isso, até nesse estudo, dá uma pesquisada em algo chamado heráldica, que é o brasão das famílias. Qual é o brasão da família Monteiro? O que pode ter ali que é uma contaminação, uma violência? Monteiro é uma profissão, é aquele que caça nos montes. Então, o que poderia ter da minha família, no sentido dos brasões familiares, que poderia vir contra mim numa forma de magia, numa forma de finanças adquiridas de maneira errada? Então, são essas coisas que Deus está falando para nós. Vocês não querem destruir os altares nos lugares altos? Então, vocês precisam silenciar as vozes da corrupção, da cobiça, as vozes da inveja, as vozes da comparação, as vozes da violência, a voz do derramamento de sangue. É necessário. Nós vamos limpando tudo isso para que quando estivermos nos manifestando em Deus, conforme a gente começa a crescer em Deus, esses altares, se não estão falando já contra a tua finança, ele já seja silenciado. Irmãos, teve duas ocasiões na minha vida e na vida do apóstolo Alexandre, que nós estávamos indo para congresso, que tínhamos algo importante para fazer da parte de Deus lá, em que o adversário atacou nossas finanças. Eu e ele estávamos pacificados, alinhados com o que tínhamos para fazer, só que o adversário, teve um que o adversário pegou o dinheiro da provisão todinha, que era para aquela viagem, ele pegou, levou embora, porque tinha reivindicação. O outro foi agora em Comodoro, que os irmãos até participaram. O adversário veio com uma astúcia, R$ 1.500. Ah, é o Mateus, não sei o que lá, não sei o que lá. E nós, por causa do fundamento da idolatria, entregamos esse dinheiro ali e graças a Deus o Senhor nos restituiu. E tenho confiança que vamos dar um abraço nesse pessoal. Shalom, missionária Geni, a intercessora Neide, Deus abençoe. Nós temos confiança que o Senhor vai permitir que nós demos um abraço nessa pessoa, ou pessoas que fizeram isso contra nós. O Senhor os levará aos céus, porque foi feita uma reivindicação de sangue a favor da vida deles. Obrigada, irmã. Glória a Deus. Então, o que nós precisamos, irmãos, é justamente desse entendimento para ir limpando. Senhor, a minha finança, ela está nas tuas mãos agora. O adversário não tem brecha, não tem porta para mexer nas minhas finanças, porque é aquilo que os meus pais, meus avós, meus bisavós fizeram. Teve gente que fazia roubo de gado, teve gente que fazia as negociações, no caso, de maneira muito ilegal. Então, todas essas coisas precisamos apresentar diante de Deus. Aqui ainda fala roubar, falamos, defraudar, mudar os limites de uma propriedade com intenção de roubo. Quantas pessoas não faziam isso, não é? Hoje talvez não aconteça tanto aqui nessas terras que estão mais assim urbanas, não é? Mas em sítios, em coisas assim, talvez lá no Nordeste, lugares que estão com a cultura mais avançada, vamos colocar assim, chegando agora, ainda não há essa normatização tão grande. Então, aquele espírito de cobiça vem, então pega um pedaço para mim,
pega outro pedaço, o que há no teu geracional, no meu geracional, que isso possa ter sido feito. Aí depois, adulterar as medidas, pagar salário injusto. Quantas vezes, irmãos, infelizmente, nós conhecemos lugares que os salários são sempre depreciativos, são sempre de exploração, sempre salários onde a pessoa continua escravizada. A vida dela financeira nunca vai mudar com aquele tipo de salário, mas os patrões continuam enchendo os bolsos, os generais continuam enchendo os bolsos, mas aquela vida, aquela pessoa vive uma vida miserável. Então, o que Deus está tratando hoje para conosco é justamente o que havia na tua casa, na tua família. Então, a parte de cobiçar a mulher do próximo, serve o seu bem, cobiçar as coisas desse mundo. Não, aquele brinco eu preciso ter. Aquele tipo de tintura no cabelo eu preciso ter. Onde será que comprou aquela blusinha, não é? E assim vai. A inveja tomando conta do nosso coração, uma cobiça, uma comparação. Ah, mas eu não tenho uma roupa como essa, eu não tenho isso. Irmão, se vocês vissem os preços das minhas roupas, vocês se escandalizariam. O meu esposo já falou, eu não sou de comprar coisa cara, mas de jeito nenhum. Minhas coisas é tudo baratinho. Pode até serem bonitas, porque eu gosto. Mas, na verdade, são coisas extremamente, eu procuro as ofertas, eu procuro as coisas baratas. Ah, mas o Alexandre já falou isso para mim. Ele falou assim, amor, agora você precisa entender que você pode gastar um pouquinho mais. Então, tá bom, eu gasto um pouquinho mais. Não gosto de ficar gastando. Ele, às vezes, gosta de um tênis melhor, porque é o tamanho dele, o pé dele, necessita de um tênis que segure firme, mas o meu pé é petitico. Ele fala, vou comprar tal coisa. Eu falo, compre. Mas aí, com o preço que ele tem que pagar no dele, não é? E também tem o gosto pessoal dele. Meu Deus, eu compro 5 sapatinhos para mim. Então, são essas coisas, irmãos, que precisam estar bem resolvidas dentro do nosso coração. Qual é a cobiça do teu coração e do meu coração? A palavra de Deus fala: olha, a mulher não fique com frisado de cabelo, não fique o exterior dela seja isso que chega primeiro. Porque às vezes nós estamos tão preocupados com o exterior que não preocupamos com aquilo que vai chegar no lugar onde nós vamos ministrar. Então, é importante que a gente vá bem arrumadinha, bem apresentável, mas isso não pode ser a nossa veste de justiça diante daqueles que estão esperando uma palavra de fé sobre as nossas vidas. Eu creio que uma boa aparência testifica daquilo que Deus fez na nossa vida. Então, não vamos andar relaxados, não vamos andar de qualquer maneira, vamos procurar até dentro de casa andar em ordem, porque tem um marido dentro de casa, não é? Mas precisamos também entender que estamos representando o reino de Deus na terra. Então, se pudermos nos apresentarmos de maneira onde o Senhor se agrade de nós, que assim seja feito. E que se as pessoas julgarem, porque hoje veio com esse, amanhã veio com aquele, não é? Fique tranquila. E se você tem uma boa gerência das suas coisas? E se isso não é uma vaidade do teu coração? Irmãos, e tem outras coisas também. Um adversário, ele preparou para mim que eu fosse uma pessoa com a homossexualidade, não é? Então, eu procuro me vestir da maneira mais feminina que eu posso. Porque eu conheço a pessoa com a qual eu me relacionei que se transformou numa pessoa totalmente masculinizada. E pela misericórdia de Deus, eu continuo feminina. E continuo lutando para ser feminina, não sensual, mas feminina. Então, preste atenção nas coisas. Então, você não vai ficar falando para todo mundo, eu me visto assim por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro. Mas procure estar teu coração alinhado com o propósito de Deus, ao teu próprio estilo de vida, aquilo que ele determinou para você. E não se preocupe com a opinião alheia. Deixe as pessoas falar, está dentro da palavra de Deus, viva a sua vida. E não se importe com aquilo que as pessoas estão falando. Porque nessas rupturas que estamos fazendo, irmãos, nós estamos chegando num lugar muito sério, que é seguir a Deus independente das pessoas. Você e eu vamos ter que decidir o que me poderá fazer o homem mortal. É um salmo, está escrito isso. O que me poderá fazer o homem mortal? Então, a opinião das pessoas vai ter que estar para trás da gente. Nós vamos ouvir os conselhos, vamos ouvir aqueles que nos querem bem, vamos ouvir aqueles que estão lutando contra, a nosso favor, ombreado conosco, como temos aqui, graças a Deus, as nossas irmãs, né, os irmãos de uma maneira geral, que lutam
a nosso favor. Mas não vamos permitir que isso modele a nossa vida no sentido de alguma opinião que venha de pessoas que nunca plantaram. Veja bem, tem gente que quer arrancar sem ter plantado nada na tua vida. Tome cuidado. Tem gente que quer destruir, demolir, sem nunca ter edificado nada na tua vida. Tome cuidado com esses aventureiros que vêm para falar, ai, faz isso, faz aquilo outro. Faz não sei de que maneira, ai, que coisa ruim, ai, que não sei o que lá, papapá, com críticas. Mas nunca plantaram uma boa palavra para você, nunca plantaram uma palavra de edificação, nunca te deram um apoio. Tenha cuidado. Esses que vêm para criticar, só porque chegaram naquele momento, ai, por que isso, por que aquilo, e de repente nós estamos dando crédito às pessoas que estão competindo conosco, com o espírito de inveja, tentando se infiltrar no nosso meio. Outra coisa que tem muito, muito, muito perigo, o coração que oferta. Tome muito cuidado com o teu coração na hora das ofertas, porque você pode querer ofertar o seu dinheiro, porque está aqui, né? A cobiça do coração era uma das primeiras coisas que eu ia falar. A cobiça, os fundamentos. Quais são os fundamentos das prisões financeiras? É a cobiça e a carência. E a carência e a cobiça. Então, tem uns que são cobiçosos, porque querem fazer com que aquela lacuna que está dentro do coração, então ele começa a cobiçar as coisas, porque ele precisa preencher, né? Então, ele quer, sempre ele quer. É como a morte, né? Que fala lá, que nunca fecha a sua boca. E tem outros que têm aquela carência tão tremenda que aí ela começa a se manifestar para ter atenção. E aí ela começa a ofertar, não porque Deus mandou, mas para ser aceita. Então, se a nossa oferta, o nosso envolvimento financeiro teve esse cunho, também nós ofertamos ou nós ajudamos as pessoas com o coração impuro. O querer ser deusinho na vida das pessoas, plantando financeiro, pode te trazer uma maldição, porque não prestamos atenção naquilo que era o desejo do nosso coração. Então, é uma limpeza que precisa ser feita. Quantas pessoas você conhece e eu conheço que tem um ministério de socorro que é tremendo, mas o adversário vai e pega a carona no ministério de socorro? Porque a pessoa precisa discernir como ela gerencia o seu ministério de socorro. E aí é só canequinha de Satanás chegando. E aí ela vai investindo, porque o ministério é de socorro. Ela tem esse ministério. Não, eu vou socorrer, eu vou socorrer, eu vou socorrer. Só que o adversário, como ele quer mutilar, ele quer estragar tudo aquilo que Deus nos deu, o que ele faz? Ele pega um pitaquinho da carne e coloca ali. Ah, é socorro que ela vai manifestar, que ele vai manifestar? Ah, então tá bom. Aí ele levanta as canequinhas e quando você vê, você está ofertando e dando coisas para pessoas que Deus não mandou você entregar. Por quê? Porque ao invés de você perguntar para Deus como faria o ministério, como desenvolveria o ministério de socorro, você vai fazendo porque, eu tenho para dar, eu posso dar. E esse tipo de eu posso dar, ele pode vir em qualquer lugar, para uma intercessão, para uma palavra, para qualquer manifestação. Ah, eu vou plantar no reino, tal, tal, mas Deus te mandou fazer isso? No que a palavra de Deus fala para que a gente deve auxiliar, não é? Mas tenha cuidado, porque quantas vezes Deus, sim, irmã, quantas vezes Deus vem, veja bem, ouvi um testemunho, é muito antigo. O marido orando para que aquela mulher se convertesse, ela tinha se desviado e ela voltasse aos caminhos do Senhor. E ora, e ora, e ora, e ora, e ora. Aí um dia deu um determinado problema no físico dela. E o marido foi e orou, Senhor misericórdia, Senhor misericórdia, Senhor misericórdia, e o Senhor tirou a dor da moça, da esposa. Mais um tempo depois, outro tipo de enfermidade, e o marido ora, 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 ora. Quando foi a terceira enfermidade, o Senhor, ele foi abrir a boca para orar, o Senhor falou para ele, você não está orando para que a sua esposa volte para mim? Eu estou, Senhor. Então, eu estou permitindo que ela tenha essa enfermidade para poder clamar a mim, para poder me chamar de volta.
para ela sentir que eu sou o Deus que a protejo, para ela ter uma experiência comigo. Você está me atrapalhando. Olha que coisa, irmãos. E aí ele parou de orar. E assim somos nós. Muitas vezes Deus está quebrando, moendo a pessoa, e nós, não, eu posso orar, eu vou fazer, e Deus não está falando para você fazer nada, Deus está falando para você, fique quieto. Clame pela minha orientação para ela, Senhor, quebrando o coração, faz com que ela se volte para ti. Essa é a tua oração, a minha oração. Não é uma oração, ai, Senhor, está sofrendo, por favor, tem misericórdia, repreende os demônios e tal, e tal. E Deus não está nem aí com essa oração, ele nem quer responder essa oração. Ele quer fazer o que ele quer fazer com aquela vida, quer chamá-la de volta ao pastoreio dele, porque nós pedimos. Então, nós precisamos ter cuidado, até com as orações que nós fazemos, não é? Para que nós não sejamos pegos lutando com Deus naquilo que Ele está fazendo para chamar a pessoa de volta ao seu aprisco. Amém? Porque muitos, é como o filho pródigo. Ele estava lá naquela situação. Se o pai interfere levando um prato de comida, imagine se ele ia querer voltar para casa. Se alguém interfere, não precisava nem ser o pai, se alguém ali naquela situação interfere, dando um prato de comida, dando casa, abrigo para ele, não permitindo que ele ficasse ali olhando para aquele que era a comida do porco e desejando aquilo, quando que ele ia voltar para a casa do pai? Nunca. Porque o que o motivou a voltar para a casa do pai foi a necessidade, o estômago. E às vezes nós não meditamos nisso. Então, pedirmos para Deus essa manifestação do socorro que queremos oferecer ao Senhor, seja o socorro financeiro, seja espiritual. Amém? Aí depois, cometer adultério, já falei, não honrar pai e mãe envolvendo finanças. Aquela família já que a mãe e o pai estão velhinhos, já estão cansados, não é? E o filho às vezes está numa boa posição, a filha numa boa posição, mas nunca se lembram de auxiliar. Não é? O pai, a mãe, a falta de respeito para com as autoridades, falar mal das autoridades. Irmãos, quanto nós vemos de memes dessa, como o povo fala, do Nine, né? Fazem assim, aí abaixam um dedo, não sei nem fazer isso, não é? E falam lá, o senhor fala, não faleis mal da autoridade. Hoje mesmo foi dito, não é para falar mal da autoridade, não é? Porque a autoridade é um cargo que o senhor levantou para ter organização, para ter ordem. Se as pessoas estão usando mal esse cargo, o Senhor vai dar conta delas. O Senhor vai cobrar delas, pode ter certeza. Então, a nossa parte é interceder, orar, a nossa parte é pedir para que o Senhor faça alguma coisa. Essa é a nossa parte. Mas entramos com chocarrice, entramos com tantas coisas que não é para nós fazermos. Eu li já livro de John Bevere, A Recompensa da Honra. É tremendo como ele trata ali as autoridades, as quais fizeram alguma coisa contra ele, ou até países os quais ele foi chamado ali para dar uma palavra, para conversar, ou grupos de intercessão que ele conheceu que oravam pelo país, e como eles foram respeitosos para aqueles líderes ditadores, líderes malignos. Ele tem até um testemunho que houve uma nação que o líder foi recolhido. Não é? Chama A Recompensa da Honra, é um excelente livro, porque vai te ajudar a entender como honramos as pessoas. E tem gente que vai falar que esse livro está castrando o povo. Não, irmãos, ordem, ordem faz parte do céu. O céu é organizado, é ordeiro. Você imagina o céu sendo uma bagunça? Não dá para imaginar o céu sendo uma bagunça. Então, Deus colocou as autoridades para manter a ordem. E ali, às vezes, tem pessoas que acham que porque Deus está querendo manter a ordem, então o pastor sempre vai ser abusivo, o governante vai sempre ser abusivo. Claro, infelizmente, existem esses. Existem, lógico, nós estamos vendo, existem. Mas o que o Senhor está falando para nós, tenha cuidado como você se movimenta com esses, porque você pode estar mexendo em algo que vai atrapalhar a tua vida. Então, a nossa parte é ficar dentro da palavra de Deus. Há recompensa para aqueles que honramos. Amém, amados? Aí depois, não descansar. Isso é financeiro. Por que não descansamos? Porque trabalhamos de dia, de noite, estamos com 5 serviços, 3 serviços, brincadeira, né? 5 serviços. Mas sei lá se é brincadeira mesmo, né? Mas estamos com tantos serviços, tão, não é, ocupados com a nossa vida para produzir o dinheiro, para produzir o sustento,
Como meu esposo falou aqui no nosso testemunho, não, vou fazer mais uma placa, vou fazer mais um tipo de linguiça, vou fazer o quibe pimentado, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E Deus estava falando, se você sentar e descansar e deixar pacificar a sua vida, eu coloco tudo no lugar, eu vou organizar a sua vida. Então, amados, veja, não descansar é pecado. Não é? É uma maneira de demonstrar que nós não confiamos no Senhor quando a gente não descansa. Além disso, não descansar, nosso corpo físico, é contra a lei natural do ser humano. O ser humano precisa descansar. Teve época no nosso comércio lá, quando a gente era bem novo, então a gente tinha muito vigor físico, às vezes era 4 da manhã, nós estávamos colocando coisas nas prateleiras do nosso mercado. Eu e meu esposo. Aí no outro dia que tinha que estar lá, 8 horas, 7 horas, eu não lembro mais que hora a gente abria o nosso comércio na Nova Esperança, lá em Bauru. Não é por quê? Porque quem ia fazer tudo que a gente estava fazendo? Como que a gente ia levar a vida que a gente estava levando? Quanta fortaleza, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aí depois, mãos manchadas de sangue, não é? Homicídios, sacrifício de sangue, animal humano, amor ou participação em corridas de touros oferecida a virgens ou ídolos, abortos, guerra, genocídio por conquista de nações, tudo por motivação financeira, não é? Então, todas essas coisas aqui que falamos podem estar no nosso geracional. E falamos para Deus, Deus, não quero, por favor, limpa esses altares. Aí depois, afastar-se de Deus, seguir e confiar em deuses estranhos, que é o dinheiro, a finança. Aí depois, o amor por si mesmo, o amor ao eu, a vanglória, a soberba, a altivez, a tirania envolvendo as finanças, a prepotência, contar vantagem de si, considerar-se superior aos outros. A ingratidão é um altar terrível que nós podemos perceber que às vezes nós fizemos e os nossos antepassados fizeram, sentir que somos donos do que possuímos. Irmãos, Deus tem um tempo chamado Shemitah, jubileu. Jubileu. Quando fizer o 50º ano, devolve-se todas as propriedades que foram compradas, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não quer que nenhuma família viva em miséria. Uma geração passe para outra geração. Ao jubileu, devolva. Devolva a propriedade que você comprou. Aí, como sempre o ser humano tem o pecado, aí dava um jeitinho. Se o jubileu, os 50 anos lá, né, dentro daquilo que eles têm preparado no calendário deles, já fosse perto, então comprava mais barato, porque ia ter que devolver rápido. Então, aquelas coisas da mesquinharia do coração humano. De vez de fazer o justo, então essa propriedade é justa, mas falta só 2 anos para o jubileu. Ah, então eu vou comprar com usura, vou comprar preço de banana, porque daqui a 2 anos eu vou ter que devolver. Então, irmãos, o ser humano é muito corrompido. Ah, mas é uma oportunidade. Veja, a sua mente lógica não falou assim? Ah, mas é justo. Veja aí se a sua mente lógica falou como a minha. A minha falou, nossa, mas é justo, só vai ficar com a propriedade 2 anos. Então, se é justo, é melhor você não comprar do que você fazer isso com uma pessoa que tem uma propriedade que vale tanto e porque você vai ter só 2 anos ou 3 anos, muito pouco tempo para usufruir, porque no jubileu vai ter que devolver, é melhor não comprar. Esse oportunismo do nosso coração tem que morrer, irmãos. Tem que morrer verdadeiramente, não é? Então, porque Deus, ele quer justamente trazer o nosso coração um coração desprendido. Às vezes compramos, auxiliamos, tiramos aquele irmão daquela situação de aperto e Deus vai nos beneficiar com outro tipo de bênção. Mas estamos tão apegados ao dinheiro, 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 é dinheiro, não é? Aí depois, sentir que somos donos do que possuímos, isso é muito sério. Ah, o que que você tem? Ah, eu tenho uma casa, você não pode expor de nada. Comprou um carro? Ah, mas quantas pessoas da igreja eu vou levar de carona depois? Ah, mas eu vou ter que levar gente no meu carro? Não, comprou o carro para quê? Para o seu próprio uso. A minha casa é só minha casa, não pode ter ninguém na minha casa. Somos donos do que nós temos e não mordomos, não é? Sem compreender que tudo pertence a Deus, não viver em gratidão e de acordo com o que Jesus fez por nós. Então, nós nos apropriamos daquilo que Deus mandou só administrarmos. Isso é grave. Falta de afeto natural, egoísmo, falta de delicadeza. Meu Deus, como vemos isso no meio do povo de Deus?
não é uma falta de delicadeza, um descontentamento, nunca estar satisfeito ou saciado com aquilo de bom que Deus oferece. Ah, mas se Deus ofereceu essa blusinha, ah, eu queria uma outra, não sei qual, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, mas aí você ganhou um presente, não, mas esse aqui não tá bom, eu quero de outra maneira. Aí depois a crueldade, o sadismo, o masoquismo. Ah, mas o que isso tem a ver com dinheiro? Tem a ver, irmãos, que esse tipo de coisa aí empobrece o interior da pessoa. Insaciável, isso mesmo, irmã Arlene. Então, esse tipo de coisa empobrece a pessoa, vai diminuindo a dignidade dela. Então, quando ela vai se manifestar para crer que ela pode pegar algo, que ela pode ter algo bom, a mentalidade dela já está no sofrimento, ou já está em tirar sarro e vantagem das outras pessoas, fazendo as outras pessoas sofrerem. Cria-se uma cultura dentro dela. Aí depois, crueldade mental e verbal, a traição, a deslealdade, sociedade com as trevas, isso é muito sério, porque o Senhor nos diz para não termos que comunhão há entre a luz e as trevas. Então, nós vamos pegando não, mas vai ser vantagem. Mas qual é a vantagem? Que comunhão há entre Belial e o Senhor? Então, irmãos, nós precisamos tomar a Bíblia com a seriedade que a Bíblia tem. Essa abordagem aqui é da ficha de libertação do Ministério Ágape, da a doutora Neuza Etioca, e do livro da Ana Mendes, A Iniquidade. Então, eu peguei das duas ali e estou trazendo aqui, para nós podermos ter um pouco de entendimento de quantas coisas são denunciadas pela palavra a respeito do nosso financeiro. Amor aos prazeres mais do que a Deus, não é? Pessoas que não querem, às vezes, gastar um pouquinho para ter uma proteção no seu futuro, porque, nem sei se vou ter futuro, aí gasta, aí depois passa por uma enfermidade, alguma coisa, fica pesado para a família, aí a família que tem que cuidar, não é? Então, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos pedir para Deus que o Senhor faça algo no nosso coração, para sermos desprendidos, prudentes, os filhos das trevas, são mais prudentes do que os filhos da luz. Irmãos, esses dias, quando nós estávamos indo para Morrinhos, eu estava comentando com meu esposo, eu falei, o senhor está falando alguma coisa aqui comigo em relação à riqueza. Nós, irmãos, por conta da velhice que se aproxima das nossas vidas, precisamos ser prudentes, porque senão nós podemos ser pesados para os nossos filhos. Aí depois vamos parar em asilos, vamos parar em lugares que a gente não gostaria de estar e vamos colocar a culpa nos nossos filhos, porque não geramos uma renda boa, não geramos uma aposentadoria boa, não fizemos nada com a nossa vida, estamos levando a vida como se não houvesse amanhã. Então, nós precisamos começar a reivindicar as revelações do nosso Deus a respeito do financeiro, para que verdadeiramente nós venhamos a ter uma vida saudável financeiramente na nossa velhice. Porque senão vamos ter que ficar encostados nos nossos filhos. E o Senhor falou que os pais é quem tesouram para os filhos. Então, são coisas que às vezes a nossa cobiça não deixa a gente investir. O nosso imediatismo não deixa a gente investir. Então, eu falei com o Alexandre, eu falei, o Senhor está falando algo comigo em relação à finança. Precisamos pedir para Deus de verdade, Senhor, abre uma porta financeira para que eu esteja estabilizado quando chegar a velhice. Você já pensou nisso? Nós precisamos pensar, irmãos. E aí depois, a corrupção ativa e passiva, a conspiração, tentar a Deus, falando, Deus, o Senhor não cuida de mim, o Senhor não está fazendo nada por mim, porque chegamos à presença de Deus não como filhos, mas como mendigos. Não entendemos que Deus, junto com Cristo, já nos deu todas as outras coisas. Então, nós chegamos a Deus financiar as obras das trevas, para eu encerrar essa parte, financiar as obras das trevas, que são festas, carnavais, quermesses, aquela casinha que vinha dentro da nossa casa e a gente punha um dinheirinho lá, uma moeda, umas notas, naquela casinha, você sabe qual casinha eu estou falando, não é? A finança ali, vai ter quermesse, eu vou lá, vou comprar o frango assado, vou comprar isso, comprar aquilo, vai ter folia de reis. Eu não vou, mas eu dou um saco de arroz para fazer a comida. Vai ter não sei o que lá. Então eu vou e contribuo. A criança passa, vamos supor agora no Halloween, doce ou travessura, eu invisto no reino das trevas, fazendo uma conexão aí com o império das trevas, nas regiões da maldade. São essas coisas que o Senhor está denunciando hoje para mim, para você e eu gastarmos tempo e falar, Senhor, tira de mim. Eu não quero esse geracional corrompido. Amém?
Por quê? Porque normalmente nós não confiamos que Deus é o provedor. Então você vai entrar, sim, querida. Você vai entrar na presença de Deus hoje e vai falar para Deus, conforme eu for orando aqui, você vai concordando e depois gaste tempo com isso. Fale para Deus, Senhor, o meu povo no passado, por conta dessas obras todas aí que foram anunciadas, eles verdadeiramente não confiavam em Ti. E eu também, Senhor, dentro da minha cultura, não confiei por tanto tempo, mas eu quero passar a confiar. Então, por favor, limpa agora esses altares dos lugares altos, tira essas vozes que estão falando contra a minha casa, contra a minha prosperidade, o meu financeiro, contra o meu entendimento, Senhor, para as finanças, onde eu acho que tem que ser muito pobrezinho, de marré, 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 Senhor. Porque senão eu não vou estar te honrando, eu vou ser uma pessoa cheia de riquezas e o rico não vai herdar o reino do céu, Senhor, porque agora a palavra, eu distorço a palavra, Senhor, porque foi assim que eu aprendi. Então, em nome de Jesus, comece a se auto-limpar diante de Deus e pedir, em Cristo, claro, e pedir para que o Senhor arranque esses altares agora. Em quem, Senhor? Eu quero confiar no Senhor, quero colocar a minha finança nas tuas mãos, endireita os meus caminhos, Senhor. Não quero ficar competindo com ninguém, porque eu já sou saciado. Uma coisa que o apóstolo Éder fala bastante é a respeito, às vezes, da pessoa. Ela já está saciada, ela tem casa, tem um carro, tá tudo tranquilo, mas a comparação com a vizinha, aquilo que a vizinha tem, que o irmão tem, que o outro irmão tem, que o pai tem, o filho tem, leva essa pessoa para um lugar de comparação, aí ela fica insatisfeita ou insaciável, como a irmã colocou. E aí ela começa a comparar e falar, ah, mas eu queria aquilo lá, ah, mas eu não tenho um climatizador na minha casa, ah, eu não tenho um ar-condicionado na minha casa. E aí ela vai, pela comparação, ela entra na competição, e aí, irmãos, é completa derrota. Paulo fala isso. Então, em nome de Jesus, nós não serviremos a Mamon com a ansiedade, nós vamos confiar que nós temos Pai. Veja, o vosso Pai Celeste sustenta as aves do céu. Porventura, não valeis mais do que as aves do céu? Então, isso faz parte, essas características aqui faladas, além de serem pecado, transgressão e iniquidade, ainda faz parte de uma mentalidade órfã, de órfão. Então, nós vamos falar para Deus: Deus, eu tenho filiação, eu tenho meu Pai que cuida de mim, Senhor. E eu estou colocando agora os altares da minha casa. Tantos pecados foram anunciados, Senhor, mas em o nome de Jesus, pecados, transgressões, iniquidades, pecados sexuais, finanças, ó Pai querido, das trevas de maneira tão profunda. Não quero, não faço mais parte. Então, perdoa, Deus, e limpa-nos poderosamente e faça com que a minha vida entre no verdadeiro propósito financeiro que tu tens para mim e para minha casa. Em nome de Jesus. E o Senhor vai estabelecer a nossa vida debaixo de uma finança limpa, de uma mentalidade limpa, de uma mentalidade que não fica em cobiça, em competição. Quebra tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Abre o meu entendimento, Pai. Não queremos andar na sonegação de imposto, nos pecados, naquilo que os homens fizeram, Senhor, por falta de entendimento, por falta de sabedoria. Porque aí, Senhor, quando coloca o valor certo daquilo que vai pagar as despesas administrativas, daquilo que vai pagar o imposto e vai dar um lucro para mim, aí eu venho com outro argumento. Ah, mas o fulano está vendendo mais barato, então não vou vender nada. Senhor, traz estratégia e saída para o teu povo. Traz uma mente próspera para o teu povo, em nome de Jesus. E nos ajuda a entrar nas portas da prosperidade que o Senhor tem para nós. As janelas, irmãos, das festas, da primícia de amanhã para depois, abre-se a janela da primícia, não é? O cabeça de mês, que é o Reshvan. Então, começa às 6 da tarde do dia 23, o mês de Reshvan. Então, é mar amargo. Então, tem uma porta terrível aí do dilúvio que começa bem nessa época, bem nessas datas, como tem ali essa tríade de festas também malignas, malditas. Mas voltando aqui ao menu financeiro, que é o que nós estamos falando, as primícias, as festas que o Senhor tem são portais de prosperidade. Por quê? Porque é o calendário de Deus para nos prover riqueza, porque se você abençoa o primeiro, como diz a palavra, se a raiz é santa, todo o resto é santificado.
Se você se apresenta diante de Deus com a sua primícia, com seus dízimos, com a sua oferta, o Senhor vai trabalhando a sua prosperidade financeira. Amém? Então, em nome de Jesus, guarde essa palavra, que o Senhor quebre toda a força dos ciclos de repetição por causa da mentalidade geracional. Sim, isso mesmo, é o catolicismo romano, é a mente romana, a mente grega, que faz com que a gente fique em lugares de cativeiro. Então, em nome de Jesus, fale para Deus, converse com Deus, coloque a tua finança no altar do Senhor, teu geracional, às vezes até aquilo que a tua cidade pode trazer aí de influência para a tua vida. Se desligue da influência dessa cidade, do bairro, do país. Eu me desligo dessa influência. Em nome de Jesus, não estarei debaixo daquilo que essa nuvem de pensamento que vem para reger a minha casa, a minha vida e a vida dos brasileiros, a vida da nação, a vida da minha cidade. Não vou me submeter a isso porque eu tenho sangue, eu faço parte de outro reino, eu tenho outro pai. Em nome de Jesus. Amém? Então, Deus te abençoe e te guarde. Amanhã entraremos em nome de Jesus com a palavra do mês Reshvan. Vamos já pontuar algumas coisas, então se prepare. E provavelmente só na segunda vamos falar de cadeias espirituais, de prisões espirituais, para pedirmos para Deus para sairmos dela, das fragmentações da alma. Amém? Em nome de Jesus, até amanhã. Deus abençoe. Shalom, Deus lhe bendiga. Shalom, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus.